Olá, tudo bem? Catedral Cast chegando até você aí, mais um episódio. Muito bom poder ter esse tempo com você, né? Um tempo de qualidade, de conversa boa na mesa, sempre com um tema pertinente aqui, né? Estamos com a Alessandra, nossa convidada de sempre, nossa convidada permanente. Eu não sei como é que é isso, né? Eu acho que convidada não é adjetivo correto. Você é convidada permanente. Tipo nossos filhos, né? Que são eternas visitas na nossa casa, né? Tá visitando há quanto tempo? Eternas 20 anos. visitas. E esse quadro é muito legal, né? A gente trabalha muito essa questão da alma, das emoções, né? E eu gosto muito desse tema. Esse tema é muito, muito interessante porque é o tema da nossa vida. Sim. É o tema da atualidade. É o tema que pode nos libertar ou nos aprisionar, né? Então, se faz sentido para você o que a gente fala aqui, o que a gente conversa, eu quero incentivar você a compartilhar com mais alguém, né? Não fica só para você não, compartilha com mais alguém, pode abençoar também outras vidas, né? Manda lá no grupo da família, grupo da igreja, grupo do trabalho, né? Manda lá, pede permissão, se você é administrador, pede permissão antes, tá bom? Senão vão brigar comigo. Isso aí. Então, nós estávamos conversando ali no nosso último episódio, conversa, sobre amizade, né? E aí na nossa conversa surgiu esse tema, né? Sobre relacionamentos tóxicos, né? Aliás, se você não acompanhou a nossa última conversa sobre amizade, está aqui no canal, o valor da amizade, dá uma olhada, né? Em tudo que a gente conversou lá, né, para depois você pegar o gancho dessa conversa também. Mas o que seria, Ale, um relacionamento tóxico? O que você denominaria relacionamento tóxico? A gente às vezes fala, né, disso, mas Sim. A questão é como é que eu nomeio, né? Como que eu classifico muito comum, né? esse relacionamento. Tô num relacionamento tóxico, minha amizade é tóxica, não sei o que lá, mas o que é isso? E tem gente que fala também, você é tóxico. É. Minha mãe é tóxica, É isso né? aí. E às vezes fala num senso comum, né? Sem saber muito bem o que está dizendo. Enfim, né? Namorado tóxico, namorada tóxica e tudo mais. Então, o relacionamento tóxico é aquele relacionamento que é construído em cima de abuso, basicamente, né? Abuso e manipulação. Isso é um relacionamento tóxico. Qualquer tipo de abuso, físico, psicológico, financeiro, qualquer tipo de abuso, religioso, tá? Existe também abuso religioso, político. Então, qualquer relacionamento construído em cima de abuso, qualquer tipo de abuso, e construído em cima de manipulação, onde uma pessoa está extorquindo de outra pessoa algo que essa segunda pessoa não daria voluntariamente, isso é um relacionamento tóxico. Então, abuso e manipulação. O que você diria por abuso? O que seria esse abuso aí? Então... A gente identificar algumas coisas. Entendo. O abuso é um exagero que vai causar confusão, né? Seja confusão psicológica, no caso abuso psicológico, confusão mental, confusão religiosa, confusão política. Pode causar, inclusive, trazer transtornos físicos, né? E emocionais. A relação abusiva é uma relação onde existe uma força desproporcional a capacidade de uma pessoa resistir. E alguém está existindo, ela está usando desta força desproporcional em cima dessa segunda pessoa. Isso é uma questão abusiva. E essa força não precisa ser necessariamente física, né? Não. Essa força... ela pode ser física, mas ela pode ser psicológica. Você pode ficar fazendo jogo. A gente chama de jogo psicológico, né? Porque você pode usar de culpa, você pode usar da pena dessa pessoa, você pode desqualificar essa pessoa e deixá-la fragilizada de modo que ela não consiga reagir. Mas existe também a questão do abuso físico, onde você usa de força física e você encarcera uma pessoa numa determinada situação. Existem pessoas que estão encarceradas fisicamente, mas
Hoje, o que eu percebo, e de repente pode ser na bolha, né, na qual eu vivo, essa questão do abuso físico, muitas pessoas que teriam, né, uma tendência a serem abusadores físicos, hoje já pegam um pouco mais leve, porque tem consciência de que isso vai ser visto e qualquer pessoa pode denunciar. Então, esses que antigamente eram abusadores físicos, hoje eles migraram para formas de abuso que não deixe marca. E formas de abuso que, ainda que o abusado denuncie, ainda que o abusado fale, que ele abra a boca, vai gerar dúvida na família e na sociedade. Subjetivo, acaba sendo uma coisa muito, um olhar pessoal. Acaba sendo às vezes confuso, porque, por exemplo, não apenas subjetivo, né, mas é incompatível com o que as pessoas veem. Ok. É incompatível, né? Por exemplo, a questão do abuso psicológico. Fica parecendo muitas vezes que o abusado é louco, porque às vezes o abusador está exagerando, porque às vezes o abusador é uma pessoa simpática, é uma pessoa super gentil na convivência social, é uma pessoa boa, solícita. E aí, quando a pessoa que é abusada toma finalmente coragem para falar o que ela passa, todo mundo acha que, tipo assim, tá maluco, tá maluca. Não é nada disso. Não é o que a gente vê. De fato, não é o que as pessoas veem. Mas o que acontece quando as pessoas não estão olhando? O que acontece quando você não tem câmeras, né, holofotes em cima daquele abusador? Então, ele migrou para o abuso psicológico, porque não deixa marca, vai deixar confusão, entendeu? Vai deixar muita confusão. Isso, infelizmente, acontece também no caso de abuso sexual. Entende? Muitos abusadores, eles se garantem e eles perpetuam a condição de abusadores porque são pessoas acima de qualquer suspeita. É aquela pessoa que a sociedade vai dizer, é intriga, essa menina tá doida, essa mulher tá louca, ou esse menino tá doido, esse menino tá querendo acabar com a vida dessa pessoa, porque eles se aproveitam do fato de serem pessoas acima de qualquer suspeita, manipulam uma determinada parcela da população, das pessoas com as quais eles convivem, e isso meio que invalida o discurso da pessoa que está sofrendo o abuso, entendeu? Isso invalida o discurso da pessoa que está sofrendo o abuso. Então, quando eu te falo da força desproporcional que é exercida sobre a pessoa que está sofrendo abuso, é isso. O abusador, ele pode colocar toda uma família, toda uma comunidade contra a pessoa que está sofrendo o abuso, porque ele é tão legal e ele é tão bom e ele é tão caridoso e é uma pessoa tão boa que é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Isso confunde muito a cabeça da pessoa que está sendo abusada. E causa marcas profundas na alma, né? Muito. Porque eu imagino que essa pessoa ela se depara com uma imagem que às vezes só ela conhece, né? E que para os outros é uma coisa completamente diferente. Sim, ela e outras vítimas. Mas isso faz parte de um estereótipo de alguém que dentro de um relacionamento abusa, no sentido de que como se fosse uma proteção para o que ele faz. Sim, é uma proteção para o que ele faz. E quanto mais inteligente e articulado for o abusador, mais ele consegue montar esse personagem. Porque existem pessoas que abusam psicologicamente de outras, mas todo mundo vê. Todo mundo vê e todo mundo sabe. E ele também não esconde. Abusa psicologicamente, abusa economicamente, abuso religioso. E isso, assim, fica bem na cara. Agora, quanto mais articulada a pessoa quanto mais inteligente ela vai usar de meios mais refinados para poder montar um personagem e tirar o crédito, né? Descredibilizar, desqualificar o discurso da vítima. Você tinha falado de uma outra característica, me fugiu agora, é o abuso. Do relacionamento tóxico, manipulação. Uma coisa tá dentro da outra, né? A manipulação, ela age em conjunto aí.
age. É que a pessoa vai manipular, o abusador, ele manipula muitas vezes o abusado, né, sua vítima, para que ela permaneça se submetendo àqueles abusos. Então, tem um tipo de manipulação. Mas ele também manipula a informação que vai chegar às pessoas para poder tirar o crédito, para poder tirar a voz da pessoa que está sendo abusada. Então, ele é um exímio manipulador. Ele tende a ser manipulador. É claro que, como eu estou te falando, quanto mais inteligente a pessoa mais refinadas são as formas de manipulação, né? Quanto mais articulada essa pessoa mais perigosa ela vai se tornando mesmo, né? Quer dizer, estou pensando aqui, né, numa questão financeira, por exemplo, né? Dentro de um relacionamento tóxico assim, onde há esse abuso, você cria uma rede de dependência financeira de maneira que a pessoa que é vítima, ela acha que ela é totalmente dependente daquilo, então muitas vezes ela assume um papel de não mexer, não falar, não denunciar, por medo, porque ela foi inserida dentro de uma rede de manipulação mesmo. Sim. Onde ela se vê como totalmente dependente daquela estrutura ali, né? Sim, e geralmente ela é manipulada não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista emocional. Sim. Ela é manipulada para permanecer ali, né? Por conta dessa questão da culpa, do medo. Mas chega um determinado momento, quando ela começa a perceber o que está acontecendo, a questão do abuso, que muitas vezes o que vem é a vergonha. Como é que eu vou falar? Como é que eu saio dessa? Como é que eu vou explicar para as pessoas, né, que alguém me deu um golpe tão grande e ao mesmo tempo tão gradativo? Porque às vezes esse abuso vai acontecendo durante anos, durante muito tempo. E aí quando a pessoa vai se dar conta, como que eu falo isso, né? De que forma eu peço ajuda? E muitas vezes a pessoa se sente envergonhada, às vezes ela se sente confusa. Será que estava abusando mesmo? Será que não era eu que estava fazendo espontaneamente? E essa confusão é um clássico na cabeça de vítimas de qualquer tipo de abuso. E mesmo a pessoa que foi abusada sexualmente, muitas vezes ela chega a cogitar a hipótese, mas será que não fui eu que provoquei? Será que não fui eu que cavei essa determinada situação? Há uma confusão ali, né? Existe uma confusão. Relacionamentos tóxicos causam confusão na cabeça da pessoa. A pessoa fica confusa. Bom, a Bíblia fala sobre, acho que é 2 Timóteo, capítulo 1, fala que Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu acho que a questão dos relacionamentos, ela está muito relacionado aí a essa ideia do equilíbrio, sabe? Do estar em equilíbrio. Porque, não sei se você concorda comigo, mas um relacionamento tóxico, ele, de certa forma, ele pode gerar ali também uma certa dependência, né? Uma dependência que acaba sendo uma dependência doentia, vamos dizer assim, né? Uma patológica, né? Naquela vítima, ou então falando ali porque a gente não está falando só de um relacionamento homem-mulher, a gente está falando de um relacionamento de uma forma geral, né? Sim. Amizades tóxicas, por exemplo, né? Sim. Como é que é essa questão do equilíbrio e do limite, Ale? Onde que eu vou identificar que esse limite, esse equilíbrio, ele está passando do bom senso, do aceitável, né? A Bíblia também diz assim, ó, ame o seu próximo como a si mesmo, sabe? Porque às vezes, qual é esse limite para eu identificar? Até que ponto eu tenho que permanecer ao lado de alguém assim, ou tenho que realmente permanecer mesmo? Eu estou vivendo uma amizade tóxica, então, mas a Bíblia mandou eu amar, então eu tenho que ficar mesmo do lado dela, mesmo que isso seja tóxico.
Qual é o limite do equilíbrio? Esse discurso que você falou agora, o clássico discurso da pessoa que está sendo abusada, né? Mas a Bíblia não manda amar, mas eu não tenho que ajudar, O amor eu não não é tenho que estender a sacrificial. mão, entendeu? Não, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Isso. Mas aí tem alguém que o tempo todo vai ser o interesse só daquela pessoa, né? Não tem como isso. É um clássico. O que acontece? O desequilíbrio, ele se denuncia. O desequilíbrio, ele se denuncia. Ele começa a gritar. E o limite é algo que eu imponho. Ninguém respeita o meu limite porque acordou disposto a respeitar o meu limite. O limite é algo que eu preciso impor. E como que eu imponho o limite? Eu imponho o limite levando em consideração o que é funcional e confortável para mim. Eu não posso viver só em função do conforto, porque muita coisa que a gente faz é desconfortável, mas mas é funcional. Claro. Okay. Entende? E até mesmo um relacionamento, né? Sim, sim. Falando aí, por exemplo, de um casamento. Muita coisa que a gente faz é desconfortável, mas é funcional dentro daquela relação e também, de alguma forma, faz sentido para o outro. Pode não fazer sentido para mim, mas faz sentido para o outro. Sim. Né? Mas essa questão do limite é importante. Importante essa questão do limite aí. Sim, limite eu imponho. Eu imponho levando em consideração isso. A minha funcionalidade, a funcionalidade da relação e o meu nível de conforto. Então, quando eu estou em qualquer tipo de relacionamento onde existem excessos, e esses excessos comprometem a minha funcionalidade e comprometem o mínimo de conforto para que eu continue me mantendo funcional, aí a gente começa a avaliar essa questão da dependência. Por que eu estou me propondo a fazer isso se está deixando disfuncional o meu sono, a minha alimentação, o meu convívio familiar, as minhas finanças, se eu não consigo ter paz, se eu não consigo conversar com outras pessoas. Você está falando de amizade, existem amigos que querem o monopólio sobre aquela pessoa. Então, é meu amigo, não pode ser amigo de mais ninguém. E aí você fica sendo amigo de uma pessoa só. Se aquela pessoa morrer, você tá só. Você não tem mais ninguém. E existem amigos que vão derrubando toda e qualquer possibilidade de qualquer outra amizade. Só vale aquilo que ele fala, como ele fala, do jeito que ele fala, quando ele fala. E isso é muito tóxico, porque é saudável você ter outras amizades, você conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades, você poder compartilhar, entendeu? Não existe um contrato de exclusividade quando o assunto é amizade. Diferente da questão do casamento, nos moldes que a boa parte da sociedade vive, que é o casamento monogâmico. Aí sim, você tem um contrato de exclusividade, claro, né? Você tem uma questão assim, você fez um acordo com aquela pessoa, né? Você tem um contrato com aquela pessoa e você tem um vínculo, você tem uma aliança com aquela pessoa. E torna-se também um relacionamento tóxico quando você tem a quebra dessa aliança, através, por exemplo, da infidelidade, mas ainda assim, se essa pessoa que de alguma forma é infiel, ela manipula a pessoa que foi traída, para que ela continue naquela relação. E a gente não está falando na questão do perdão, do perdoar, mas a gente está falando da recorrência. Isso acontece recorrentemente. Isso traz sofrimento recorrente. A pessoa já não funciona bem, mas ela está presa ali. Não está confortável, não está funcional, mas ela está com pena. O outro vai ficar triste, ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Ele falou que ele vai se ferir, ele falou que vai morar na rua, vai virar mendigo. E vai ser tirado da ponte. Isso, né? Faz um monte de coisa. Não, eu não posso, né? Eu não posso. Que bom, né? Você tem capacidade de perdoar e você consegue, né, voltar a conviver com essa pessoa. E afinal de contas foi só dessa vez. Não, mas não foi dessa vez. Já aconteceu outras 37 vezes anteriormente. Essa é a 38ª vez que acidentalmente isso acontece. Então, e aí você vê essa questão do exagero, como eu te falei. Esse tipo de situação se autodenuncia. Entende? Se autodenuncia 38 vezes, o que te faz pensar que desta vez vai ser diferente? Né? O que te faz pensar que dessa vez não? Porque
38 é o nosso número. Uhum. 38 é o nosso número. Chegou nele. 38 é o nosso número. Ou então, é aquela pessoa, né, que pede dinheiro emprestado, mas nem emprego para poder pagar aquele dinheiro que ela pediu emprestado ela tem. Você pode fazer uma doação, 2 doações. É doação mesmo. É doação. É doação. É porque ela pede emprestado, né? Pede emprestado. Eu já falo logo, é doação? É que você tá doação, pedindo? é doação. É porque o discurso da pessoa é me empresta. Mas, na verdade, você sabe que você não está emprestando. Né? Quando você sabe que você não está emprestando e você doa, ok. Tá bem com você mesmo. Não tem uma disfuncionalidade. Mas complicado é você Acreditar, achar, né? que vai ser emprestado, ficar contando que aquilo vai voltar e aquela pessoa se sentir confortável para te pedir outras 200 vezes. Dentro Então, dentro de um relacionamento, ou qualquer relacionamento, limites são importantes. Limites são. Porque importantes. o limite informa para o outro até onde ele pode ir, até onde ele pode transitar na minha vida. Só que o limite, como eu falei, o limite é estabelecido por mim. Eu informo para o outro qual é o limite, qual é a área onde ele tem liberdade para poder transitar. Se eu não deixo claro esses limites, eu viro uma casa sem muro. Casa sem muro é invadida. As pessoas entram, nem sei se pode chamar de invasão, né? Mas as pessoas vão entrar. Tem acesso, né? Tem acesso. A pessoa vai pisar no teu gramado, ela vai usar a sua piscina, ela vai sujar a sua churrasqueira, ela vai quebrar o seu vidro, ela vai colocar a mão suja de carvão na sua parede branca, ela vai vir com o cachorro dela, o cachorro vai fazer cocô no seu gramado, ela vai deixar o lixo revirado, ela não tem responsabilidade, compromisso com aquele espaço. Depois ela vai embora e vai deixar a bagunça para você arrumar. Quando eu estabeleço limite, porque o muro é uma forma de estabelecimento de limites. O muro é uma forma de estabelecimento de limites. Eu estou dizendo para aquela pessoa, olha, para você ter acesso, você precisa se anunciar. Você precisa me avisar. Aí eu vou, abro o portão e você pode entrar. Então, o limite ele é fundamental para as pessoas entenderem onde elas podem transitar na vida de uma pessoa. Uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites é uma casa sem muro. As pessoas vão ter acesso total à vida dessa pessoa, sem compromisso e sem responsabilidade. Eu não sei se... Tu acha que fica claro para as pessoas que estão ouvindo isso? Eu acho que sim. Não sei se você tá compreendendo o quão importante isso é. Eu acho que sim, Ali. Mas você também concorda comigo que é difícil, às vezes, estabelecer esse limite? Ou as pessoas têm certa dificuldade de estabelecer o limite? Concordo plenamente. Eu vejo isso muito frequentemente. Muito frequentemente. E as pessoas têm dificuldade porque as pessoas associam o limite à maldade. Isso. Eu vou estar sendo ruim. Né? Uma né? Pessoa... O limite protege, né? O limite protege. E até protege a relação. E protege o outro porque também. Você pode ter uma boa relação, um bom relacionamento permeado por limites. Sim. O limite vai proteger aquela relação ali, né? Mas as pessoas, eu concordo com você, as pessoas elas consideram os limites ruins no sentido de que eu estou negando algo, Então, dizer não é importante numa relação. Sim, e saber ouvir não também é importante. Eu tenho o direito de dizer não e eu preciso aprender a ouvir não, de modo a não me sentir ofendida e agredida pelo não do outro. É claro que eu posso dizer não de uma forma gentil, né? Eu não preciso dizer não na grosseria, mas saber dizer não e saber ouvir o não do outro, respeitar o não do outro é fundamental, porque uma outra característica que acontece muito frequentemente nos relacionamentos tóxicos é que o não de alguém tende a ser desrespeitado. Ah, eu não quero. Ah, mas vai. Ah, mas eu não acho que isso seja legal, mas é. É claro, a gente, né, educando filhos e lidando com pessoas... É outro papo. Outro papo, né? Outro papo. Né? Às vezes tem um amigo que vai falar, não, mas não penso que seja assim. Aí você vai insistir, não, olha só, vamos olhar, né, de uma outra forma, porque você tem liberdade para poder tá fazendo. Mas nas relações abusivas, o seu não é sistematicamente desrespeitado. É sistematicamente. Eu não gosto disso, a pessoa continua fazendo. Isso não é legal para mim. A pessoa insiste em continuar fazendo. Ela desconsidera o seu não. Eu não quero. Não quero ir, eu não quero falar, eu não quero fazer. Eu não quero ceder, eu não quero emprestar, eu não quero estar. E o outro continua desconsiderando, ele passa como um rolo compressor em cima do seu não.
E ele avança, independente do não que você diz. Porque abusadores, eles também têm dificuldade gigantesca em respeitar o limite do outro. Gigantesca. Tanto que eles percebem... eles percebem, é como se eles escolhessem, né? É impressionante como é que isso acontece. Eles escolhem pessoas com uma fragilidade emocional, uma fragilidade afetiva maior para poder se tornarem suas vítimas. Porque existem pessoas que às vezes falam, gente, mas por que ninguém tenta abusar de mim? Por que ninguém tenta me dar um golpe? Por que ninguém tenta arrumar briga comigo? E às vezes eu falo assim, mas olha a sua postura, quem que vai ter coragem de arrumar briga com você? Sabe? Quem que vai ter coragem de te desrespeitar? Olha só como é que você fala. Não tem, né? Não tem. Agora, aquela pessoa que tem dificuldade para dizer não, ela é uma presa fácil. Ela, infelizmente. Porque é justamente a dificuldade também de estabelecer os limites, né? Sim. É a casa sem muro, que muitas vezes ela se torna perigosa, né? Sim. Ela se torna ali vulnerável, vamos dizer assim, né? Né? Então, essa característica do abuso, da manipulação, ela está dentro de relacionamentos tóxicos. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir identificar, né? A questão de buscar o equilíbrio num relacionamento com o outro, consigo mesmo. Isso é muito importante, manter esse equilíbrio que é permeado pela funcionalidade, que é permeado pelo estabelecimento de limites, né? que é permeado por essa consciência, primeiro, de quem você é, né? Porque a pessoa estabelece o limite de quem você é e de que maneira o outro terá acesso à sua vida, a você, a sua história, enfim, estabelecendo esse contraponto. Ali existe, além dessa questão do abuso e da manipulação, existe alguns outros sinais de um relacionamento que possa estar ficando tóxico? Ou seja, no início a amizade era tranquila, era boa, não percebia, eu não tinha essa noção, mas eu começo a perceber algumas coisas que podem estar nos levando para lá, pode estar nos levando para esse lugar. Amizade de uma forma geral, ou um relacionamento de namoro de uma forma geral. Isso aparece muito em namoro. Aparece bastante em namoro. E é um sinal, né? As pessoas não leem sinais. Né? Elas não leem sinais, elas vão aprofundando o compromisso. Só que no namoro já apareceu alguns sinais de ambos os lados, de um ou outro lado, de um relacionamento que não é legal. E muitas vezes a gente acha que no casamento vai melhorar ou vai mudar, né? Teria alguns outros sinais, teria algumas coisas? Eu acho que sim, né, vão ter outros sinais, mas todos eles associados à manipulação e abuso. Cai nisso. A gente vai voltar e a gente vai cair nisso, entendeu? A questão do abuso e manipulação. Por exemplo, a gente tinha até mencionado, né, no capítulo anterior, a questão da dependência emocional. Sim. Né, que é apego excessivo que a pessoa vai ter, né, em relação a outra pessoa, e ela só encontra felicidade, paz naquela pessoa. Eu não vivo sem fulano, eu não sou feliz se fulano não está feliz. Se fulano estiver triste, meu dia foi péssimo, né? Eu estou muito mal. E ela tem um apego assim demasiado. E isso pode acontecer em amizades, e isso pode acontecer com namoros. Agora, você imagina uma pessoa manipuladora, entendendo que tem alguém que ela consegue manipular só se ela ficar emburrada. Se ela ficar emburrada, se ela ficar de cara feia, ela já consegue interferir em como o outro vai reagir. Como que essa pessoa não vai usar, de repente, essa cara feia, esse bico, para poder manipular o outro? Ou então, quanto que esse manipulador não vai usar o tratamento de silêncio para dar um gelo no amigo? Ele levou 2 horas para me responder, eu vou levar 2 horas para poder responder também. Né? Me deixou um dia no vácuo, vou deixar um dia no vácuo também. Então, isso vai acontecer. Quando você fala a questão do namoro, assim como na amizade, às vezes a gente não vê,
Porque a gente constrói uma amizade não com aquela pessoa, mas com a ideia que a gente construiu de quem aquela pessoa poderia ser. E a gente não está namorando aquela pessoa, a gente está namorando a ideia que a gente construiu de quem aquela pessoa pode vir a ser ou de quem ela pode ser. Pode se tornar, né? Pode se tornar. É uma probabilidade. Uma né? probabilidade. Ou você está tão apaixonado por aquela ideia que você vê aquilo que você construiu e não quem aquela pessoa é. Porque quando você fala dos sinais, os sinais geralmente estão presentes desde o começo. Os sinais estão presentes. Isso é tão grave. Seja numa amizade, seja num namoro. Os sinais estavam lá. Os sinais estavam lá. Mas você estava tão encantado pela ideia daquilo que poderia ser, que você namorou a ideia, construiu uma amizade com a ideia, casou com a ideia e não com aquela pessoa. E dentro dessa ideia, né, dessa expectativa, muitas vezes, que a gente cria, tem essa questão do abuso e da manipulação envolvidas aí, permeadas por algumas recompensas, né? Então, por exemplo, vamos falar de um namoro, né? É um presente que eu recebo, sei lá, um ramo de flores que ele me dá, falando aí, né? Que disfarçam o que realmente está por trás disso, sabe? Eu vejo isso, é como se fosse uma distração, como se fosse, ele não é isso tudo não, olha, né? Ela não é isso tudo não, olha o que ela está fazendo, olha o que ele foi capaz de fazer por mim e tal. Mas quando na verdade você desce um pouco mais, você aprofunda um pouco mais, você percebe que na verdade aquilo ali foi meio que para disfarçar algo que é uma manipulação. Sim, e faz parte, né? Faz parte. Sim. Não é que todo buquê de flores seja um objeto de manipulação. Não é, de forma alguma. Se, para além do buquê de flores, eu tiver uma relação que seja funcional, onde eu experimento conforto afetivo, onde eu me sinto segura, onde eu percebo que os meus limites estão sendo respeitados, onde eu me respeito e o outro me respeita, ok. O complicado é quando a relação é só o buquê de flores, ou só o bombom, ou só o jantar, ou só a viagem. Ou na amizade é só o cafezinho, é só o jantar, é só o churrasco. Mas o que tem para além disto, né? O que eu tenho para além disto? Porque manipuladores conseguem usar isso muito bem, né? Muito, muito, muito bem. E as pessoas, elas acabam vendo aquilo que elas querem ver, aquilo que elas estão tão desejosas, né, de ter uma amizade de verdade, que ela vai ver uma amizade de verdade mesmo quando essa amizade não existe, sabe? Ela vai ver uma amizade de respeito quando isso não existe. Quando isso não existe. É muito delicado e é muito fácil a gente trazer isso para inúmeros contextos, né? Porque a gente, infelizmente, a gente também se depara com a questão do abuso religioso, independente da profissão de fé. Porque uma pessoa pode usar de má fé e abusar de pessoas que estão vendo aquilo que elas desejam ver. Alguém que se importa comigo, porque fez isto, tá? Mas para além disto, o que existe, né? O que tem? Existe respeito? Os teus limites estão sendo respeitados, sabe? A tua capacidade, né, de suportar determinadas situações, isso está sendo respeitado? O seu desejo você está sendo considerado enquanto pessoa? Então, é muito importante a gente se proteger tanto quanto seja possível e não ficar contando que o outro vai ter o bom senso de fazer isso em relação a mim, entendeu? Porque existem pessoas de bom senso, mas também existem pessoas mal intencionadas. É muito triste, mas existem pessoas mal intencionadas e pessoas que vão se aproveitar da situação. Ótimo. Eu queria deixar aqui, aproveitando esse canal aberto, um alerta, porque você que está nos acompanhando, você já percebeu o quão alerta está sendo essa conversa aqui para nós. Mas eu queria deixar um alerta especialmente aos pais que têm filhos na adolescência, né? Procure saber das amizades dos seus filhos. Procure saber quem são esses amigos, como eles se relacionam,
sabe? Procure saber dos namoros. Se o seu filho já está numa idade de namoro, procure saber do namoro, como está esse namoro, quem é esse namorado ou essa namorada, como está essa relação. Interfira. Interfira. Isso faz parte de um processo educacional, né? Isso é muito importante, é muito importante, é muito importante. Sabe como fez bem para mim, o namoro à distância, né? Eu namorava a Lu, eu morava no Paraná e ela morava aqui em Petrópolis. E assim, nos fez bem esse namoro à distância, porque de alguma forma revelou muita coisa. Revelou, né? Porque a gente se comunicava por telefone, se comunicava por cartas, se comunicava muito raramente por e-mail na época, né? Não tinha essas mensagens instantâneas que tem hoje. Mas isso revelou tanto, no caso, me revelou a ela e revelou ela a mim também. Porque não tinha esse negócio de que, você não me ligou hoje, você não me ligou não sei o quê. Não, a gente tinha uma relação muito saudável. Hoje, com essa história do WhatsApp, da mensagem instantânea, não sei, isso pode ser um sinal de uma coisa muito abusiva, sabe? Onde eu pergunto, você não me respondeu ainda, ou imediatamente. É como se eu ultrapassasse esses limites da vida do outro o tempo inteiro. Essa ferramenta aqui é fantástica, extraordinária. A gente não precisa nem ficar só no namoro, mas na amizade de uma forma geral, ela é extraordinária, mas ela revela. Porque o fato de eu, por exemplo, pegar esse exemplo, te mandar uma mensagem, isso não quer dizer que você tem que me responder instantaneamente essa mensagem. Mas quando eu cobro de você que você me dê a atenção instantânea de como eu quero que isso aconteça, ou como eu espero que isso aconteça, isso, claro, de uma forma muito intensa e profunda e repetitiva, recorrente, isso revela o avanço no território. Sim, e aí E espaços são importantes. Sim, e aí vem a questão que eu estava te falando há pouco, que limite eu estabeleço para o outro. Eu não vou contar que o outro respeite limite. Isso, quem convive comigo, né, você deve perceber, e as pessoas que convivem comigo, eu desativei o visto por último do meu celular. Porque essa é uma forma que eu tenho de estabelecer limites. Então, eu não tenho visto por último. Ninguém sabe se eu visualizei, se eu não visualizei. É uma forma que eu tenho. Porque ainda que alguém, né, tenha essa questão, ela vai me responder tão logo ela veja. A pessoa não sabe se eu vi ou se eu não vi. E às vezes eu não tenho como, isso não é por crueldade, não é para torturar as pessoas, mas é porque eu preciso do meu tempo. Eu não posso eu não estou disponível o tempo todo, entende? Uma outra forma que eu precisei criar para poder estabelecer limites, o meu celular vive no não perturbe. Ele não tem som, ele não tem toque, ele não toca nunca. Você consegue configurar, né, o não perturbe para você poder receber ligações de pessoas específicas. Então, as minhas irmãs estão liberadas, porque pode ser que a minha mãe... Nem a minha mãe tá, porque minha mãe não vai me ligar nunca mesmo. Então, as minhas irmãs, pode ser que em algum momento minha mãe precise, ou elas precisem, aconteça alguma coisa em família, eu tenho esse acesso, meu marido e meu filho. Fim, né? Mesmo assim, eu já deixei todo mundo avisado. Liga se for algo incrivelmente importante, urgente, porque eu vou entender realmente dessa forma. Então, ele vive constantemente no não perturbe. Então, não adianta a pessoa me ligar. Ainda que ela me ligue, vai dar... como é que é? Indisponível. Aparece como indisponível. É a forma que eu tenho. A ligação vai ficar registrada, então logo eu tenho um tempo, eu vou ver lá chamadas perdidas e aí eu vou retornar para a pessoa no meu tempo. Poxa, a pessoa quando eu me posso. Ligou alguma coisa, né? Alguma coisa. Eu não vou deixar de retornar. Eu vou retornar, mas eu vou retornar no meu tempo. E nesses casos de urgência, eu sei. Se a pessoa me mandar uma mensagem, eu vou ver. Lê, me liga, ou então me atende, porque é urgente. Às vezes as pessoas falam assim, Lê, me atende porque é urgente. Eu preciso falar com você urgente. Eu preciso estabelecer esses limites. Eu não posso ficar contando que o outro vai. Por exemplo, agora a gente está aqui, eu coloco no modo avião. Porque
ainda que o meu filho, o meu marido, as minhas irmãs, que podem, né, passar pelo Não Perturbe, me ligue nesse momento aqui para não interromper a gente, porque é um momento importante, para eu não receber nenhuma ligação durante a gravação de cada episódio, fica desativado. Então, o limite eu estabeleço. Eu posso estabelecer aqui, eu posso estabelecer no meu e-mail, eu posso estabelecer na minha vida, eu posso estabelecer na minha casa, mas as pessoas, de fato, como você falou, têm essa dificuldade. Porque quando você fala do seu namoro com a Lu, é um tempo em que vocês entendiam que o outro tinha o tempo dele. Espaços são necessários, né? Sim. Num relacionamento, numa amizade, num namoro e até num casamento. Espaços são necessários. Nós precisamos dos espaços. Os espaços nos levam a respirar. Então, fica esse alerta, tá bom? Espaços são necessários. Espaços são muito necessários, muito necessários. Se você está namoro não é abrir mão de amizades, não é abrir mão de outros relacionamentos com outras pessoas, não é? Eu me lembro quando eu namorava com a Lu, a gente vinha para cá, para Petrópolis, a gente saía com a galera. A gente saía só nós dois, íamos no cinema e tal, mas muitas vezes o nosso sábado era com todo mundo. E era muito bom isso, muito bom. Aí hoje eu vejo casalzinho de namorado, só os dois. E não tem ninguém, né? Não desgruda, fica ali onde um vai, outro vai, onde um vai, outro vai. Isso me deixa, no mínimo, me deixa muito preocupado. E é bom que você se muito preocupe, preocupado, porque é preocupante mesmo. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Não precisa Não ser precisa assim, ser né? assim. Espaços são importantes, são necessários. Sim. Você estava falando dos pais, né? Ficarem atentos nas amizades dos filhos, no relacionamento dos filhos. Os pais também podem ensinar os filhos a estabelecer limites e pode ensinar os filhos também a respeitar limites. Então, meu filho, você tem o direito de dizer não. Eu não quero ir na festa, mas se eu não for, vão ficar chateados comigo. Meu filho... E é um ensinamento, né? Você está ensinando o seu filho, né? Sim. Meu filho, olha só, você tem o direito de não ir. E se fulano ficar chateado com você, só porque você não foi a esta festa, que amigo é esse? Ele só é seu amigo quando você faz todas as vontades dele e você já vai ensinando para o seu filho um caminho de estabelecimento de limites e um caminho para ele começar a repelir futuros abusadores, futuros manipuladores. Que amizade é essa que é construída em cima de você estar o tempo todo fazendo só a vontade do seu amigo? Meu filho, se você quer ir, eu te dei permissão, você pode ir. Mas se você não quer ir, não vá. Não vá. E tudo bem. Mas se fulano ficar de mal comigo, você vai entender e você vai descobrir quem é fulano. Aí você vai entender se de fato ele é seu amigo. Então, a gente também... Porque os nossos filhos, da mesma forma que eles não vêm com manual, eles também não recebem o manual. Eles não sabem como é que as coisas funcionam. Eles não sabem como as pessoas funcionam. Eles não sabem. E a gente pode ensinar isso para eles. Não, e uma atitude dessa cria envergadura emocional. A pessoa, ela está sendo trabalhada ali, na sua autopercepção, em quem ela é, na sua identidade, no seu propósito, sabe? Ela está sendo trabalhada nisso. Há pessoas em que o propósito dela, aí entra um pouco a questão da dependência, ela está vinculada ao outro. Não, o propósito dela, num primeiro momento, tem a ver com ela. E claro, se isso se vincula ao outro, se isso se vincula a uma amizade, a um casamento, a alguma outra coisa, ok. Mas num primeiro momento passa pela sua subjetividade, por ela, né? Então isso de alguma forma é um ensinamento aos nossos filhos para que eles desenvolvam também a sua autopercepção de quem eles são, de que eles são chamados para ser, a sua identidade e que não necessariamente está atrelado, vinculado a um outro. Sim. Né? Gente, como isso é importante, né? Como isso é importante. E, de repente, alguns pais podem estar ouvindo agora a gente falando sobre isso e eles podem estar se lembrando da sua própria adolescência, da sua infância. Sim. E eles podem estar entendendo nesse momento que eles podem dar essa ferramenta para os seus filhos para que eles não trilhem o mesmo caminho. Que talvez eles não tiveram, Exatamente. Né? Eles não tiveram. Porque, na verdade, a gente foi aprendendo muita coisa por tentativa e erro, né? Tentativa e erro. A gente foi aprendendo muita coisa por tentativa e
e erro, tentativa e erro. Só que existem alguns erros que nossos filhos não precisam cometer. E alguns tombos que eles não precisam levar. Alguns eles vão precisar para eles aprenderem, né? A cair e levantar. Sim. Mas eles não precisam. Eles podem aprender a dizer não, estabelecer limites, sabe? Falar, meu filho, olha, cartão de crédito é algo pessoal. E ainda que eles caiam, mesmo a gente ensinando, mas é uma outra forma de ensinar também. Sim. Tá vendo o que eu te falei? Lembra da conversa que nós tivemos? Tá? Por causa disso. Ah, sim, tá bom. Tá. Eu acho que é educativo também, né? Passa a fazer sentido para ele também, sentido, né? Exatamente. Passa a fazer sentido, que ele fala, realmente, falou e olha só, aconteceu. É a história da boca de mãe, todo mundo fala, mas boca de mãe é um perigo. Não é questão de boca de mãe ou boca de pai ser um perigo. É porque a gente já viveu. Já passou, né? A gente já passou por ali. A gente sabe como é. E tem essa teimosia da juventude, né? E aí a gente percebe que a gente envelheceu quando a gente fala teimosia da juventude e a gente não tá no grupo dos teimosos, né? Aí a gente fala, não, amadureceu mais um pouquinho. Eu já passei por isso. A gente não nasce com 40 anos. A gente não nasce. A gente sempre fala isso. Já. Como se a gente não nasce com 50 anos? A gente não nasce com 50 anos, né? A gente não nasce com 50 anos, vamos né? Mudar esse ditado. Então, vamos mudar. A gente não nasce com 50 anos. Então, eu acho que é importante a gente ensinar isso para os nossos filhos, nossos sobrinhos, até mesmo para quem lida com adolescente, para quem é professor, você tem o direito de dizer não. Ótimo. Né? E o seu não precisa ser respeitado. E você precisa respeitar o não do outro também. Perfeito, Ale. Perfeito. Tem alguma coisa que você queria deixar, porque a gente não possa não ter tratado aqui? Eu acho que é importante, só para a gente não terminar sem essa fala, que eu acho que é muito importante, as pessoas começarem a ter um olhar de auto-amor, de modo que não sejam, não sei se condescendente é a palavra, mas que não sejam coniventes, condescendentes, não sei, que não concordem com desrespeito, sabe? Não se acostume, eu acho que fica melhor. Tá? Não se acostume com desrespeito, não normalize o desrespeito. Eu acho que fica melhor. Às vezes eu não consigo encaixar, eu vou organizando as coisas aqui. Não normalize o desrespeito. Não é isso que o Senhor tem para nós. Jesus, que é, né, minha pessoa favorita no mundo, você sabe disso, quem convive comigo sabe que Jesus é minha pessoa favorita no mundo. Algo que eu admiro todos os dias em Jesus, todos os dias, é o fato de que mesmo diante do óbvio, ele te dava uma opção e ele pedia permissão, entendeu? O que você quer mesmo que eu te faça? Né? Qual é a sua necessidade? De que forma eu posso te ajudar? É quase assim, né? De que forma eu posso te ajudar? Quer ser curado? Né? Você quer ser curado? Um coxo lá, na fila. Quer ser curado? Até que não é má ideia, né? E eu quase vejo Jesus falando, não, porque eu não quero te desrespeitar. Porque vá que você gosta de viver assim. Se você gostar de viver assim, eu vou respeitar. Mas se você quiser ser curado, eu te ofereço cura. Olha que exemplo de respeito, né? E que anulação de situações de desrespeito. Então, Jesus, ele é um exemplo de respeito e uma perfeita anulação de desrespeito. Você quer que eu te cure? De repente, ele virá para uma pessoa diante de uma necessidade óbvia, sabe? Você quer ser liberto? Sua vida vai ficar mais confortável, né? Se você tiver uma libertação. O que é importante para você? Então, a gente, se Jesus, que é Jesus, sabe? Filho de Deus, ele mostra exemplos de capacidade de respeitar o outro, mesmo diante do óbvio. Por que eu não? Por que você não? Por que muitas pessoas se submetem a situações desrespeitosas, normalizando o grito, a afronta, a agressão física, normalizando o ser roubado, normalizando o ser desrespeitado, envergonhado, exposto publicamente, quando, na verdade, nada disso é natural, nada disso é normal, nada disso é saudável, nada disso é aceitável. Eu preciso ser respeitada, você precisa ser respeitado, as nossas crianças precisam ser respeitadas. Se uma criança não gosta que mexa na orelha dela, não mexa na orelha da criança. Ensine para ela o caminho do respeito. É claro que a gente não pode aplicar isso ao banho. A criança não gosta de tomar banho.
É porque as pessoas às vezes radicalizam, né? Ah, não gosta de comer. Não gosta de comer, não é isso. Não é isso, sabe? Banho, você vai precisar dar. Alimentar, você vai precisar alimentar. Vai precisar cortar as unhas, vai precisar cortar o cabelo. Mas existem passos de respeito que você pode ensinar para o seu filho. Olha, meu filho, eu não vou fazer isso, não vou deixar ninguém fazer, porque eu sei que você não gosta. Eu sei que você não gosta, sei que você não gosta que mude, sei lá, a almofada do seu quarto do lugar. E o seu quarto é seu espaço, eu sei que você não gosta disso. Nós podemos respeitar as pessoas e nós precisamos aprender a impor respeito. Então, eu preciso que as pessoas me respeitem e eu preciso respeitar também as pessoas. Acho que sem essa fala não daria, porque boa parte das relações, boa parte não, todas as relações tóxicas são construídas em cima de algum nível de desrespeito. Mas boa parte das pessoas demoram muito tempo para poder perceber essa questão do desrespeito. Ok. Ótimo, ótimo. Muito bem. Obrigado, Alê. De nada. Esse Disponha. bate-papo. Fez sentido para você? Se fez, converse com mais alguém sobre isso, mande essa conversa para mais alguém, compartilhe, convide, né, essa pessoa para também nos acompanhar aqui. É sempre algo muito, muito bom quando a gente recebe, né, um feedback, quando a gente recebe uma devolutiva da nossa conversa. Então, espalhe para mais alguém esse bate-papo e que Deus também te abençoe em todos os seus relacionamentos. E tenha essa conversa de hoje, esse bate-papo, como um alerta mesmo sobre a sua postura, sobre a sua vida, sobre seus relacionamentos. Tenho certeza que Deus está, de alguma forma, te colocando aqui nessa conversa para te dar uma mensagem. Tá bom? Que bom. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se Deus assim quiser. Deus abençoe. Até a próxima.